Olá, amigos! Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez ao Recanto da Fraternidade. Hoje eu estou gravando esse conteúdo aqui para o canal do Recanto, por conta de incompatibilidade de horários, de fazer ao vivo com vocês, mas estou aqui com toda a minha energia e disposição e à disposição do serviço do Cristo, à disposição da espiritualidade que nos presenteia, né? Sempre que a gente fala dos conteúdos de Jesus, do seu evangelho e dos evangelistas, como a gente considera Emmanuel, que vem espalhando esses conceitos que estamos aí trabalhando no Laboratório do Pensamento. Vamos dar continuidade à obra Pensamento e Vida e, mais uma vez, vamos reforçar o nosso compromisso de trabalho e oração, que é o motivo de estarmos juntos todos os domingos, realizando essa nossa tarefa de iluminação pessoal, de descortinamento daquilo que ainda está obtuso para nós e buscarmos essa clareza. Então, dentro de nós mesmos, essa iluminação vem e somos capazes de exteriorizar tudo isso que já nos habita, esses conceitos evangélicos, anos de estudo, acompanhando este livro, Pensamento e Vida, e assim nós vamos conseguindo, em trabalho e oração. O tema de hoje é o tema prosperidade, e é um tema que é muito falado fora do Espiritismo, e Emmanuel traz com muita clareza a diferença do que é prosperidade para o mundo e o que é prosperidade para o espírito. Então, a gente vai fazer este contraponto na noite de hoje. E para preparar a nossa reunião, eu vou ler do livro Pão Nosso, capítulo 24, Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta.
Então, com essas considerações de Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais sobre os temas que necessitamos experimentar enquanto encarnados. Agradecer a este irmão querido que nos trouxe essa cartilha que vem sendo desdobrada dentro dos nossos corações, nos auxiliando a renovar as nossas esperanças e o nosso propósito de vida. Que a espiritualidade nos conceda paz, harmonia e entendimento para os próximos minutos em que vamos estar juntos. E que esses conteúdos possam adentrar os nossos corações verdadeiramente, possam remexer com as nossas crenças e tudo aquilo que acreditamos e renovar esses conteúdos buscando a inspiração e a conexão com o Pai, que é o nosso objetivo sempre. E que este Pai, bondoso e amoroso, nos permita iniciar o nosso estudo da noite. Que assim seja. E aí, quando eu estava estudando sobre o tema prosperidade, na hora eu já me lembrei dessa parábola do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo ele pede o pai para antecipar essa herança, ele ali já demonstra que está querendo se afastar do núcleo familiar. De alguma forma, ele quer se ver longe deste lugar onde ele estava vinculado. Porque quando ele antecipa essa herança, o movimento que ele faz, além de separatividade, é de desejar a morte do pai. Porque uma herança só nos é possibilitada após a morte, o falecimento deste ente querido que nos legará esta herança. Então, se ele pede algo antes, sem a maturidade, sem o tempo previsto para alcançar aquela fortuna, fatalmente ele irá sofrer por essa falta de estabilidade emocional e estabilidade moral que ele ainda não tem para receber esse conteúdo. Então, Emmanuel traz aqui, já nessa página, alguns esclarecimentos sobre a prosperidade não vinculada ao dinheiro, mas sim vinculada a tudo aquilo que nós desperdiçamos em detrimento da vida. E aí, no livro Pensamento e Vida, o capítulo Prosperidade, eu destaquei aqui uma frase que ele fala assim: o espelho do coração traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Então, repetindo, o espelho do coração traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. O que Emmanuel está falando aqui para nós? Que tudo aquilo que nós pensamos, emitimos, sentimos, é um conjunto de coisas, e esse conjunto de coisas vem e nos habitam os pensamentos. E nos habitam e nos circundam e nos fazem movimentar em direção a essa busca. O espelho do coração traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Então, se a gente pegar o conceito de dinheiro voltado para o conceito de prosperidade voltado para o dinheiro, é como se a gente ficasse o tempo todo pensando
nessa fortuna, nessa riqueza material. E aí, o coração, que é a fonte de todo o nosso sentimento, vai emitir esse conjunto de vibrações e vai nos trazer esses elementos que são vinculados ao dinheiro. Até aqui, não tem problema nenhum a gente vincular os nossos pensamentos em torno do dinheiro. Porque aqui, Emmanuel está só explicando que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente emite, que a nossa alma anseia, nos é devolvido. Então, não tem certo nem errado aqui. E aí, na obra, ele vai pontuando os equívocos e o contraponto do olhar dele, de onde a gente poderia vincular corretamente essa busca. Então, o primeiro questionamento que nós precisamos fazer quando se fala de prosperidade. Primeiro, o que é prosperidade? O significado dessa palavra. Antes da gente partir para o questionamento. Ser bem-sucedido, né? Uma pessoa próspera. É uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa venturosa, que é aquela que conquista coisas. Então, nós temos esse vínculo com a prosperidade. É uma pessoa feliz. Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. Mas todos esses conceitos voltados para o homem enquanto matéria. A alma, que é o espírito encarnado. Então, o conceito de prosperidade aqui é um conceito amarrado ao conceito de alma. Porque quando eu falo em dinheiro, o espírito não precisa de dinheiro. O espírito não precisa de conforto material. O espírito não precisa de ser bem-sucedido materialmente. O espírito não precisa ser feliz com bens materiais. Mas se eu vincular o espírito ao corpo, que precisa comer, que precisa vestir, que precisa dormir, todos esses elementos são necessários. Então, eu vinculo o espírito ao corpo, a junção do espírito e do corpo promove a alma, e enquanto alma, prosperidade é ser bem-sucedido, ser feliz, ser venturoso. E aí, o primeiro questionamento que a gente pode se fazer: o que fazemos da nossa existência? Nós somos espíritos vivenciando uma experiência na Terra. Nós somos espíritos existindo na Terra. Quando encarnamos, nós vivenciamos aqui uma existência. Essa faixa de tempo, 80, 90 anos, em média, que a gente fica aqui, nós existimos. Mas o espírito é para além da existência. O espírito é. Então, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Pegando o objetivo desse estudo, que é analisar ponto a ponto os elementos que nos cabem em uma existência encarnatória. O que estamos fazendo da nossa existência? O que buscamos acumular no passar dos anos? E aí, de acordo com os elementos que vêm à nossa mente, para que a gente possa responder essas questões, é em cima disso que Emmanuel traz, no capítulo Prosperidade, o desdobramento sobre ela.
Então, o que seria a prosperidade para o mundo? O que está vinculado à palavra prosperidade no mundo? Mundo material, tá? Esse mundo manifestado que a gente existe aqui. Títulos materiais, poder, status social, renome, destaque, prestígio. Todos esses elementos estão vinculados à prosperidade do mundo. E aí eu gostaria de ler um trecho do livro onde ele explica mais demoradamente este tema. Emmanuel fala assim: não nos esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Então, quando eu busco prosperidade material e eu me demoro nessa busca, eu me vinculo, eu coloco todas as minhas energias nessa busca, todos esses elementos aqui, títulos materiais, poder, status, renome, destaque, prestígio, todos esses elementos se confundem com quem eu estou. Não com quem eu sou, mas se confundem com quem eu estou. Olha, estou abrindo um arquivo errado aqui toda vez. Nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Então, a gente coloca a nossa atenção na prosperidade material, só e somente, e iremos nos confundir. Achar que status, poder e renome são coisas importantes na minha existência. Achar que destaque, prestígio, poder e títulos materiais, fazendo a 5ª pós-graduação, mais um pós-doutorado e etc., não colocando aqui a busca do ser pelo conhecimento, falando da busca do conhecimento para alcançar mais e mais prosperidade no sentido material. E aí a gente vai querer mais e mais e mais, e vai se vincular e vai se confundir. E cada vez mais a gente vai achar que necessitamos de todos esses elementos para existir. Que essa deve ser a nossa busca. E ele completa: como num filme cinematográfico em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ou seja, cena a cena, dia a dia, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira de tartaruga, que na carapaça formada por ela própria se isola e se refugia. Então, nós nos acrisolamos nessa busca material, não conseguimos enxergar para além, queremos mais desses conteúdos, mais títulos, mais renome, mais fama, mais poder, e ficamos presos a isso.
Essa fortuna nos aprisiona, porque aí vem o medo de perdê-la, e pelo medo de perder eu preciso sempre fazer mais para eu não ficar sem, e eu me prendo como a tartaruga no próprio casco. O tamanho do perigo que é a gente se vincular a esses temas com os olhos voltados para baixo, com os olhos na horizontalidade do mundo, com os olhos da falsa vida finita. E aí, puxando o raciocínio para a prosperidade espiritual, a prosperidade que habita o ser. Porque enquanto filhos pródigos, somos herdeiros do Pai. E vamos imaginar se o mundo material que o Pai nos dá, olha que fantástico isso. Se o mundo material que o Pai nos dá é assim, com essas belezas naturais, com sol, com chuva, com flor, com vento, com coisas gostosas para a gente se alimentar, com amizade, com amor, com fraternidade, com oportunidade de ajudar as pessoas, com viagens, com conforto material. Se esse mundo manifestado aqui o Pai nos dá, imaginemos a nossa verdadeira herança do reino de Deus que estamos destinados. É algo que a gente não consegue nem mensurar. Então, qual deve ser a busca do espírito? O enriquecimento. Sim, podemos buscar o enriquecimento, mas o enriquecimento geral. Está ali no livro. Emmanuel fala para nós. O que mais que a gente deve buscar? Amparo e educação? Sim, de muitos. Compartilhar o que eu sei, ajudar as pessoas também a alcançar sua educação, amparar as pessoas. O que mais que eu preciso? Uma conduta reta. Que eu busque, sim, o dinheiro, mas que eu tenha isso em segundo plano. Que o meu objetivo primordial seja a minha evolução. Então, para isso, a minha conduta reta. O que mais? Estar, sim, a serviço da cultura, do amor e da retidão. Todos os conceitos que nós temos voltados para o mundo são falsos, vão cair por terra. E nós precisamos vincular a nossa existência material com conceitos espirituais, para que a nossa existência vá para além deste mundo manifestado. Porque se eu vivo achando que o conforto material é necessário para eu viver, aí mora o equívoco. A necessidade da alma, espírito, corpo, a necessidade da alma é dormir. Mas não precisa ser numa cama king size com lençol 1.200 fios. Isso é supérfluo. O necessário é dormir. Então, que eu busque a cama king size de 1.200 fios, mas que isso não custe o meu sono. Que eu consiga isso com uma conduta reta, trabalhando, me esforçando para ajudar a muitos, para o enriquecimento geral, para o amparo e educação de muitos, tendo uma conduta reta, estando a serviço da cultura, do amor e da retidão.
para quando eu deitar na minha fronha de algodão egípcio de 1.200 fios, eu consiga dormir. E não fique ali, ó, martelando aquele sono que não me dá paz, que não me dá sossego. Por quê? Porque eu estou preocupado com a minha fortuna, se eu vou conseguir manter todos os lençóis egípcios de 1.200 fios. E aí você substitui o lençol, tá? É porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir num lençol bom. Você substitui aí o lençol pelo item que você gosta muito, que você não se imagina sem. Vou pegar um trecho aqui do livro que é muito interessante. Emmanuel fala o seguinte: em razão disso, razão de quê? Daquela cena que se repõe ali toda vez, eu busco, então eu vou me retroalimentando dessa busca. O conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível. Sempre. Porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Qual é o objetivo do dinheiro, da fortuna, da riqueza, da prosperidade, da abundância no mundo? É tornar isso sagrado. Sagrado, com fraternidade, com distribuição, sem apego, sem querer só para mim, sabendo utilizar isso a benefício de muitos. Esse é o grande objetivo da prosperidade no mundo. É para isso que Deus nos dá diariamente a oportunidade de acordar com força, com coragem, com fé e irmos correr atrás com o suor do nosso esforço o pão de cada dia. É para isso, para beneficiarmos a muitos. E ele completa: enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Quantos e quantos de nós vivemos muitas vezes atormentados sob o tema dinheiro? Seja porque elevamos demais o nosso padrão, seja porque não somos bons administradores desse recurso familiar, seja o motivo que for, e nos perdemos nestes assuntos. E Emmanuel segue. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Por que pessoas que fazem o mal, que escravizam pessoas, conseguem prosperar materialmente? Emmanuel nos diz: em verdade, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da conduta reta, não passa de apropriação indébita. Se eu busco a prosperidade com uma conduta reta, eu não estou pegando adiantamento da minha herança. Eu estou a serviço de Deus. Se eu alcanço a prosperidade sem a minha conduta reta, eu estou sim pegando um adiantamento dessa herança. E vou precisar pagar. Porque a contabilidade divina nunca erra, ela sempre fecha. Sempre fecha. E ele finaliza:
E é com a roupa brilhante, é como essa prosperidade ausente da conduta reta é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço de cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Então, ser próspero é refletir a luz. A nossa, não. A de Deus. Ser próspero é refletir a luz. Se vertermos o nosso olhar para o alto, a busca dos valores morais, de uma verticalidade, do progresso, do autoconhecimento, de fazer o bem, de ser fraterno, de alcançar valores, iremos conquistar a verdadeira prosperidade. E que fiquemos muito tranquilos com o tema busca de dinheiro, porque o equívoco não está em ter mais ou menos dinheiro, é o que fazemos dele e é o que fazemos para obtê-lo. E esse estudo de hoje nos dá o parâmetro para que a gente analise a nossa busca. E também a mensagem de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. O que estamos desperdiçando? O que estamos fazendo da nossa existência? Essa é a grande pergunta. Amigos do Recanto da Fraternidade, que Deus nos abençoe e nos ilumine, que cada vez mais a gente consiga se aproximar dessa vida maravilhosa que a gente tem para ver, sem desperdiçar tempo em buscas vãs e cada vez mais nos conectarmos com um propósito grandioso da vida, que é viver. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja e que nos dê força e coragem para seguirmos adiante. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo estudo.